Olá a todos! Bem-vindos à Rádio Ming Hui. As transmissões incluem assuntos relativos à perseguição ao Falun Gong na China, entendimentos e experiências dos praticantes adquiridas no curso de seus cultivos, assuntos especiais e interessantes e música composta e executada pelos praticantes do Dafa. Na gravação de hoje, trazemos uma experiência de cultivo apresentada no 12º Farrui da China no minghui.org, intitulada Olhar para Dentro é uma Ferramenta Mágica, por um praticante do Dafa da província de Shandong, China. Olhar para dentro quando as pessoas não fazem as coisas direito. Eu acolhi um estudo do Fa na minha casa por muitos anos. Os praticantes que vinham estavam entre seus 30 e 70 anos. Esclarecíamos a verdade às pessoas durante as manhãs e estudávamos o Fa à tarde. A maioria dos praticantes do grupo tinha um estado de cultivo estável e faziam as 3 coisas bem. Um jovem praticante não fazia coisa alguma para esclarecer a verdade. Antes de se unir ao nosso grupo, ele tinha participado virtualmente de cada estudo do Fa de nossa cidade. Onde quer que ele fosse, os praticantes desenvolviam uma impressão negativa dele e não mais o acolhiam. Sua presença perturbava nosso silencioso e pacífico ambiente de estudo. Quando ele batia na porta, batia forte demais, assim como um policial que queria invadir a casa, fazendo com que todos ficassem nervosos. Meu vizinho ao lado era um oficial de governo. Para proteger nossa segurança e também para não perturbar meu vizinho, eu disse várias vezes a esse praticante para não fazer barulho quando ele viesse. Ele não ouvia e continuava a bater a porta com muita força. Quando ele vinha para o estudo, ao invés de se sentar e se aprontar para estudar o Fa, ele ia a todo o cômodo da minha casa, incluindo o banheiro, como se estivesse inspecionando. Se ele visse comida ou fruta que colocava como oferenda em frente à foto do mestre, ele a pegava e a comia. Quando usava o banheiro, ele frequentemente se esquecia de dar descarga. Eu sentia como se ele não viesse para estudar o Fa, mas sim para prejudicar a minha casa. Eu tentei falar com ele várias vezes, porém ele não ouvia. Eu fiquei chateado uma vez e ele perdeu o temperamento e brigou violentamente. Outros praticantes do grupo não podiam se concentrar no estudo do Fa devido a ele. Alguns ficavam chateados e sugeriam que, se outros grupos de estudo não o aceitavam, nosso grupo tampouco deveria. Alguns reclamavam para mim e diziam que eu estava atraindo problemas. Ouvindo todo tipo de opiniões dos praticantes, eu refleti comigo mesmo que qualquer coisa que ocorre no cultivo possui uma razão mais profunda, e que quer dizer que é hora de os companheiros praticantes e eu melhorarmos. Então, me sentei com os praticantes e estudamos o Fa juntos. O mestre disse, abre aspas, quando algo desse tipo ocorre, todo mundo fica ansioso e pensa, por que isso aconteceu e gerou uma imagem ruim dos discípulos do Dafa? E por que há pessoas assim ao redor? Mas você se perguntou, será que talvez nós tenhamos feito algo errado? A verdade é, quando o seu entendimento sobre isso é correto e vocês manejam as coisas corretamente, aquelas pessoas e ocorrências desaparecerão, pois as coisas não podem acontecer entre os discípulos do Dafa sem uma razão. Isso não é permitido e ninguém ousa violar isso. Por mais sinistro que o mal possa ser, ele não ousaria fazer isso. Fecha aspas. Ensinando o Fa na Conferência Internacional do Fa em Washington, D.C., 2009. O Dafa dissolve reclamações e ira nos nossos corações. Quando me alinhei ao Fa, me dei conta que parecia superficialmente que eu tolerava o comportamento inapropriado do praticante, porém, eu ainda desenvolvia pensamentos negativos sobre ele no meu coração. Toda vez que ele batia a porta, meu coração acelerava. Percebendo o meu problema, comecei a enviar pensamentos retos para eliminar meu apego, bem como os maus elementos por detrás do praticante que o tornavam irracional. Quando ele veio à minha casa novamente, fui capaz de manter a mente em paz. Outros praticantes olharam para dentro também para se livrarem de seus apegos.
Com nossas mudanças, o praticante também mudou. Ele começou a bater na porta com menos força e não mais andava pela casa procurando por comida. Ele se tornou mais concentrado no estudo do Fá. Eu fiquei impressionado com o poder de um cultivador de olhar para dentro. Eliminamos o medo e mantivemos nosso grupo de estudo do Fá. Uma dezena de praticantes na nossa cidade foi presa e suas casas saqueadas. A situação parecia muito tensa e causou considerável perturbação entre os praticantes locais. Alguns no grupo expressaram seu desejo de parar de estudar o Fá por um tempo. Eu me lembrei do que o mestre nos ensinou. Abre aspas. Apenas por ter seu coração inabalável, você pode ser capaz de lidar com todas as situações. Fecha aspas. Eliminem seus últimos apegos essenciais para o avanço adicional 2. Eu não concordei em parar com o estudo do Fá. Porém, quando percebi que alguns praticantes tinham levado embora os livros da minha casa, eu me tornei alerta e comecei a olhar para o meu interior. Eu percebi que possuía medo e que o medo dos outros praticantes era um reflexo do meu próprio. Enviei pensamentos retos para eliminar meu medo. Com um puro e tranquilo estado de mente, não paramos de estudar o Fá por nem um dia sequer, nem realizar as 3 coisas foi afetado. Aqueles que levaram embora seus livros também retornaram ao grupo. Fiquei satisfeito por termos mantido o grupo. Se tivéssemos parado, não faço ideia de quanto tempo levaria para organizá-lo novamente e teríamos perdido um ambiente em grupo, o qual o mestre arranjou para melhorarmos juntos. Desconforto de praticante idosa desaparece quando o grupo olha para dentro. Uma praticante de 78 anos do nosso grupo caiu alguns degraus da escada e feriu seu tornozelo. Sua filha a levou ao nosso grupo de estudo do Fá. Após ficar sentada lá por mais de 1 hora, ela não podia mais ficar em pé. Eu a incentivei a caminhar comigo pela casa. Logo, seu pé inchado não doía mais e desinchou. Porém, no dia seguinte, essa praticante se tornou incontinente durante o estudo do Fá, deixando um forte odor na casa. Muitos praticantes não toleraram e pediram para ela não vir mais. Com essa situação, eu olhei para dentro e me dei conta que estava desgostoso com ela. Eu também pedi aos outros praticantes para olharem para dentro e muitos deles encontraram apegos que eles precisavam se livrar. Enviamos pensamentos retos para eliminar nossas emoções em relação à praticante idosa. Depois que todos nós melhoramos nosso xinxim, a incontinência da praticante parou. Porém, a praticante idosa começou a vomitar assim que ela comia qualquer coisa. Ela se tornou muito fraca e sua família insistiu que ela fosse ao hospital. Ela trabalhava na área médica. Ela vacilou e pensou em ir ao hospital. Eu disse para ela que ela precisava distinguir que aquilo era interferência das velhas forças. Lembrei de pedir ao mestre para reforçá-la e que ela trilhasse apenas o caminho arranjado pelo mestre. Com forte fé no mestre, a praticante idosa parou de se preocupar. Ela se recuperou completamente em um curto período de tempo e tudo voltou ao normal de novo. Eu realmente estimo o ambiente do estudo do Fá deixado pelo mestre. Este é um ambiente muito bom deixado para nós nos ajudarmos mutuamente e melhorarmos juntos. Essa praticante idosa é agora muito diligente e faz as 3 coisas muito bem. Olhando para dentro ao mover ações judiciais contra Jiang Zemin. Mover ações judiciais contra Jiang Zemin é uma oportunidade dada pelo mestre para que esclareçamos os fatos, salvemos seres conscientes e melhoremos a nós mesmos no cultivo. No início do movimento, embora muitos praticantes ao meu redor entendessem a importância de processar Jiang Zemin, nenhum quis tomar a liderança devido ao medo. Por ter sofrido severa perseguição, eu decidi tomar a liderança. Na verdade, ainda tive medo quando enviei pelo correio ação judicial à Suprema Procuradoria e à Suprema Corte. Olhando para trás, ao longo desses últimos 16 anos, eu fui preso 13 vezes, enviado a campos de trabalho forçado 3 vezes e recebi 4 anos de sentença de prisão. Fui severamente torturado por não desistir do DAFA. Meu coração ficou traumatizado depois de tantos anos de perseguição. Com a oportunidade de processar Jiang Zemin, decidi que era hora para eu desistir completamente da sombra da perseguição no meu coração.
Logo recebi o recibo da corte e da procuradoria, indicando que eles haviam recebido minha reclamação. Incentivados pelo meu caso, todos os praticantes do meu grupo de estudo enviaram via correio suas reclamações. Seus recibos da corte e da procuradoria chegaram logo depois. Algumas palavras aos praticantes que não deram um passo adiante no cultivo da retificação do Fá. Eu tenho algumas palavras para aqueles praticantes que foram forçados pelo mal a desistir de praticar o Dafa e para aqueles que não deram um passo adiante devido à perseguição. Eu estive nesta mesma situação difícil antes. Quando olhei para dentro, me dei conta que isso ocorreu porque eu não segui os requisitos do mestre e não me cultivei bem baseado no Fá. Então, o mal pôde se aproveitar dessa brecha para me perseguir. Quanto mais o mal é eliminado, o ambiente é aliviado. Contudo, que o mestre tem carregado, o tempo foi estendido para que os discípulos do Fá salvem mais seres conscientes. Meus colegas praticantes, por favor, voltem. A oportunidade é muito preciosa. O mestre está nos esperando para que cultivemos a nós mesmos e transcendamos o plano humano. Não deixe sua vida com eterno pesar. Obrigado por ouvirem as transmissões da Rádio Mingyhui. Para mais informações, incluindo notícias sobre os praticantes do Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, por favor visitem o nosso website pt.mingyhui.org.